Oi, gente. Hoje é dia 9 de maio. Ontem teve reunião do cupom e eu e o José Eduardo acabamos de gravar um vídeo que eu achei que ficou muito bom. Foi uma aula mesmo, tá? Então, recomendo que todas assistam. Beijo. Gente, tudo bem? Estamos aqui com uma vista diferente e eu pedi pro José Eduardo pra gente gravar esse vídeo porque ontem a gente teve uma reunião do cupom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, e o resultado foi uma redução de 0,25 na taxa de juros, diferente do que as pessoas achavam que iria acontecer, que achavam 3, 4 meses atrás do que iria acontecer agora. Então sai, sempre que tem o cupom sai um montão de resultado, comentários e tudo mais, mas vamos olhar para a perspectiva de investimentos. Como é que a gente olha para isso? Recapitulando também um pouquinho, começo do ano, pelo Boletim Focus, era esperado que o ano terminasse com 9,25, a Selic 9,25, Boletim Focus da semana passada já saiu com um pouquinho de aumento e o desta semana saiu com mais um aumento. O que significa isso? Que o mercado está trabalhando com uma expectativa de taxa de juros no fechamento de 2024 ou um pouquinho mais alta. Agora vamos falar com um especialista em investimento daqui para saber como que isso impacta os nossos investimentos, o que a gente tem que tomar cuidado, onde pode ter talvez oportunidade, talvez alguma mudança que a gente deva fazer. Comenta um pouco sobre isso, Zé, por favor. Eu acho que o que fica cada vez mais claro é que ninguém prevê o futuro e que na medida em que os acontecimentos esperados e inesperados vão vindo à realidade, todo mundo acaba tendo que fazer correções de rota e essas correções são maiores ou são menores na medida, obviamente, da relevância dos impactos, né? Então, de fato, a expectativa que existia no começo do ano, né? E lá se vão 4 meses, né? Estão sendo bastante ajustadas, não só por conta do mercado, das condições das economias, né? E dos mercados internacionais, mas também porque o Brasil aqui está assumindo, talvez, como disse o Luiz Stuhlberger ainda nessa semana, que aspectos inesperados, ou pelo menos por experts de mercado, gente de mercado, tenham visto coisas que talvez não tivessem antecipado. Mas o resultado do Copom ontem não foi tão importante pelo seu resultado final, por aquilo que efetivamente foi o movimento dos juros. Né? O que ficou claro é que existe uma diferença bastante grande de pensamento entre aqueles componentes que já estavam no Banco Central no governo anterior e aqueles que foram agora indicados pelo governo atual. Então, aproveitando isso que você está falando, houve um empate e o presidente teve que desempatar. Isso. Então, metade falou 0,25, metade falou 0,50 e o presidente, o mandato dele acaba no final de 2024, optou por uma redução menor, mais conservadora. Isso. O que acontece também é que aqueles que votaram pelo 0,25 são aqueles que eram da equipe originalmente do Roberto Campos. Já existentes. E os outros foram 3, né? 4 que votaram pelo 0,50 são os diretores apontados já no governo Lula. Exatamente. E aí o mercado viu, eventualmente, um desalinhamento entre pontos de vista, né? Coisa que não tinha acontecido até agora. Né? Então, digamos, todos aqueles que estavam já nas suas funções no governo anterior, com uma postura, de fato, mais cautelosa, né? E o mercado disse, opa, peraí, então a diferença de meio para 0,25, de fato, não é, digamos, o principal do raciocínio, nem o principal da movimentação dos mercados hoje. O que existe é uma antecipação, não é? Porque existirá a troca da presidência do Banco Central no final desse ano. Né? Então, a antecipação de qual poderá ser a condução da política monetária a partir de uma presidência indicada pelo governo atual.
Então, será que o Banco Central vai ser mais tolerante com a inflação? Será que existirá por parte dessa nova presidência do Banco Central um comportamento de uma inflação mais frouxa? Não é? Então, ou seja, né, uma interferência maior do governo, porque o que a gente tem também falando que foi no governo anterior que houve independência do Banco Central, e naquela época a gente comentou muito que essa independência era muito importante. Sim. Porque, tanto a gente viu, houve essa troca de governo e o Banco Central se manteve, o presidente do Banco Central se manteve, ou seja, ele pode continuar pensando e conduzindo tudo de uma maneira com a preocupação principal, controlar a inflação, então ele vai fazendo isso. Lógico que acontece que às vezes os governos acham a taxa de juros pode ser muito alta, a gente tem que reduzir, porque isso pode ser melhor de uma outra maneira, mas a gente sabe que isso não é bom para a inflação. Existe, eu acho que aqui uma parte mais ideológica da política monetária, né? Então, quer dizer, existem duas formas de você analisar esse comportamento dos componentes indicados pelo governo atual. Uma delas é você dizer que eles estão, digamos assim, cumprindo politicamente uma função e se alinhando com os discursos do presidente do PT, dizendo que os juros precisam ser reduzidos de uma forma mais proativa. Então, ou seja, aí é a corrente que fala do alinhamento político. Agora, pode ser que exista também o ponto de vista de que, de fato, não seja um alinhamento político, seja um alinhamento de pensamento econômico, né? Que diga, olha, eu não preciso necessariamente estar alinhado, mas eu acredito que juros mais baixos, de fato, são mais eficientes nesse momento da economia. Houve também um comentário que eles não comentaram, né? Não houve uma justificativa por essa posição a favor, né, a posição favorável aos 50 bips e não 25. O que eles disseram é que muito mais importante do que a velocidade de queda dos juros vai ser justamente a taxa terminal, né? Então, se os juros vão chegar a 10%, por exemplo, é isso que importa. Não é importante, não é se vão chegar a 10% hoje ou amanhã, é que vão chegar a 10% e aí efetivamente vai se dar por concluída nesse primeiro momento essa campanha de redução de juros. Então tem muita especulação, obviamente existe, né, depois da mudança clara na política fiscal do governo, com a apresentação de uma redução significativa do rigor fiscal, não é? Quando o governo, há 3 semanas, apresentou o orçamento para os próximos anos, aceitando uma redução do superávit, não é? Que tinha sido estabelecido por força do arcabouço fiscal. O mercado como um todo passou a acreditar que o governo fosse ter uma política fiscal mais frouxa. Ou seja, vamos gastar mais, não vamos nos preocupar tanto com a disciplina fiscal, e na medida em que você tem esses gastos acima do que se estava planejando, existe todo um realinhamento de juros. Os instrumentos acabam, obviamente, refletindo essa insegurança maior, e na medida em que esse reflexo acontece, você efetivamente tem toda uma perspectiva de realinhamento também do próprio portfólio, porque aquilo que efetivamente se esperava que pudesse ser um ambiente mais propício ao risco Brasil, com talvez bolsa mais alta, juros mais baixos, dólar eventualmente também em outro patamar, acabam sendo modificados e digo, olha, o negócio aqui não é por esse caminho, nós vamos ter juros mais altos por mais tempo, por um tempo mais longo, e a partir desse momento, então, vale toda uma realocação de portfólio, privilegiando exatamente os instrumentos de renda fixa e não necessariamente os mais longos, mas também os mais curtos, que estão pagando hoje juros historicamente bastante altos.
vamos lá. 4h30 da tarde, quase hoje, né? Acho que é mais ou menos isso. Então a gente deixou para gravar agora para sentir um pouquinho a reação do mercado. Então conta, porque lógico, a reação do mercado no dia seguinte, ela é uma reação, né? Isso. Ela não tem. E também tem toda aquela expectativa que é construída até o momento onde você tem posicionamentos que acreditavam em 0,25, posicionamentos que acreditavam na redução de 0,50. Foi 0,25, então pelo menos até o final do ano a gente continua tendo um Banco Central um pouquinho mais ainda resistente a essa outra visão. Hoje bolsas caíram. Então comenta com a gente assim sobre dólar. Não vamos falar de renda variável, vamos falar de dólar e vamos falar de renda fixa. Até num grupo que a gente tem, alguém falou de investimento em bolsa lá fora hoje e a gente gosta sempre, mas a Eduardo falou assim, opa, este momento aqui de taxa de juros no Brasil é importante, então se eu puder também ajudar nossas mulheres em relação a isso, pode ser interessante. Na verdade, o que está aparecendo agora, e ainda faltam 8 meses para terminar o ano, é que a Selic não deve cair abaixo de 2 dígitos, como se acreditava, né? A última Focus não chegou ainda a refletir isso. Mas já está acima de 9,5, não está? Está acima de 9,5, quer dizer, já estava 9,25, né? E agora, mas provavelmente em algum momento, acho que agora, dos próximos meses, deve existir ainda uma elevação desse objetivo para talvez alguma coisa próximo de 10, não sei se vai abaixar, não, vai abaixar dos 2 dígitos. Mas o que acontece, né, com esse panorama é que tudo aquilo que diz respeito a investimentos de prazo mais longo ou que impliquem mais diretamente num risco Brasil, ou seja, num Brasil apresentando crescimento econômico, redução de inflação, que são obviamente todos os fatores macroeconômicos, né? Dólar em baixa e uma série de coisas acabam sendo também recalculados. Então, hoje o que a gente viu desde o começo foi um dólar em alta, não porque é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar naquilo que seria o diferencial entre os juros brasileiros e os juros americanos, esse corte menor do que estava se projetando seria um fator até de fortalecimento do real contra o dólar. Mas por outro lado, a gente tem uma situação aqui. Por outro lado, a própria perspectiva de uma maior leniência da futura presidência do Banco Central nesse sentido, acaba fazendo com que o mercado se dê o direito de pensar em algo diferente, né? E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, o mercado é extremamente emocional, mas está longe de ser burro, né? Quer dizer, então o mercado ele tem aversão a incertezas. Essa aversão a incertezas faz com que um ambiente diferente daquilo que estava sendo projetado ontem, há 1 mês, há 3 meses, né, responda justamente em termos de reajustes de preços esses que muitas vezes acabam sendo também depois recalculados e justamente os primeiros momentos depois dos fatos acontecerem diferentemente daquilo que estava sendo estimado, faz com que exista uma amplidão, uma maior fortalecimento daquilo que seria, digamos assim, uma convicção diferente daquela que estava sendo inicialmente projetada. Então, tudo isso dito, o que a gente teve hoje? A gente teve um dólar em alta, a gente teve taxas, principalmente as taxas de longo prazo, aumentando, como o mercado diz, abrindo, abrindo tanto com relação aos títulos vinculados à inflação, nas NTN-Bs e títulos que pagam IPCA ou IGPN+, né? Os pré-fixados também tiveram esse mesmo movimento, né? E os pós-fixados ali sempre com maior estabilidade, né? Então,
olhando isso, e a gente já via inclusive algumas casas antes de todos essas novas estimativas, tanto no Brasil como lá fora, dando sugestões de aumento de posições que implicassem em risco maior, como aumento de alocação em bolsa, aumento de alocação em multimercados e coisas assim, refazendo esse ponto de vista, né, e dizendo, olha, contra a Selic de 2 dígitos não há quem consiga lutar e ser bem sucedido. Então sim, a ideia de fato é hoje fazer com que não exista tanta preocupação ou tanta necessidade de se reduzir as posições de pós-fixados, porque elas ainda vão continuar fazendo com que o rendimento real seja extremamente salutar, extremamente positivo. É interessante assim, como um exercício. Quando a gente olha, fala assim, é tão claro que o movimento da taxa de juros é de queda, então eu vou sair tudo de CDI, né? Vou sair do pós, porque vai que... Olha o que acontece. Sim. A gente sabe hoje como é que tá 3, 4 meses depois, não aconteceu isso. Então a gente tem que pensar, não é uma coisa óbvia, a gente está sempre olhando como a gente vai deixar o nosso dinheiro trabalhar ao longo do tempo, não é hoje, é ao longo do tempo. E é isso, quer dizer, e hoje aqui até o Women Invest por perspectiva já e por convicção, não estimula, né, mudanças no portfóliio que sejam especulativas. Né? Quer dizer, não faz sentido você abrir mão de investimentos que hoje paguem algo aí na vizinhança de 1% ao mês, para talvez pegar uma perspectiva de uma suposta, né, tendência de alta do risco Brasil, quer dizer, bolsa de valores, queda do dólar, fechamento de juros e uma série de coisas, sai do pós-fixado, deixa na mesa, principalmente quando a gente pensa em crédito privado, alguma coisa como CDI mais 2%, mais 3%, que aí sim, efetivamente, a gente tem mais do que 1% ao mês, né, para entrar eventualmente numa bolsa que nesse ano até agora está perdendo 6%. Então você deixou de ganhar o CDI, que até agora deu, até esse momento, alguma coisa acima de 3%, perde 6% na bolsa, ou seja, você abre um diferencial de quase 10% de remuneração no seu portfólio. Não como sempre sentido. Diz meu sócio, calma. Não, aqui é prudência, sabe, não tem porquê. Eu sempre digo que os gestores, os economistas não, mas os estrategistas, né, os CIOs, eles gostam de mostrar, principalmente para os seus pares, que conseguiram identificar uma tendência antes da maioria, né? Mas aquilo no final do dia não faz o menor sentido com relação ao portfólio, né? E nós aqui na Women Invest, que sempre estimulamos a relação retorno-risco, não é, que a gente sempre presta atenção na relação retorno-risco, a gente acha que é uma aposta que tem muito mais risco do que retorno. Né? Então, hoje não precisamos nos dar ao trabalho de ficar tentando adivinhar, tentando prever nas entrelinhas aquilo que está sendo dito, porque isso não se mostra absolutamente nem um pouco eficiente, e ao mesmo tempo a gente deixa na mesa um valor significativo, um percentual significativo de rendimento. E se você pensar em que 10 pontos percentuais compostos ao ano lá na frente vão fazer muita diferença, você de fato opta sempre pela prudência. Né? E só para encerrar, e o dólar 5,15, né? 5,16, agora 5,14, o Banco Central lançou uma série de swaps cambiais, né? Quer dizer, hoje você não precisa mais vender reservas, você vende contratos de câmbio que o próprio Banco Central contrapartida lá na frente. E sim, quer dizer, eu acho que hoje, de novo, o diferencial é maior contra os juros americanos, o prêmio de risco é maior, o que deveria fortalecer o real.
aconteceu exatamente o contrário. Por quê? Porque ninguém sabe qual vai ser o comportamento do governo e, eventualmente, da autoridade monetária lá na frente, para fazer com que a inflação seja combatida e se, eventualmente, opte por uma política menos austera, um pouco mais frouxa, e isso o mercado agora não está dando o benefício da dúvida nem para o governo, nem para a autoridade monetária, né? Muito bem. Então, resumindo, dólar, ele continua forte, não em função de taxa de juros, mas em função de uma insegurança, uma indefinição de certos aspectos. Taxas de juros continuam altas, então renda fixa continua sendo bastante privilegiada e renda variável sofre com isso, traz volatilidade. Então, assim, realmente a gente não acha que é um bom momento. Exato, quer dizer, multimercados, e isso vamos certamente agora, em algum momento na próxima semana, divulgar, né? Sem dúvida, multimercados e ações abaixo do estratégico, né? Todas as classes de renda fixa, eu acho que acima, né? Principalmente hoje pré-fixados até 3 anos e títulos atrelados à inflação até 5 anos também, para fugir da volatilidade, travar uma taxa por até 5 anos, que vai ser uma taxa real bastante interessante, sem a necessidade de ficar atuando ou aturando, né, volatilidade excessiva. Muito bom. Então, fora isso, muito obrigada, gente. Mais 2 recados aqui. Quem quiser ajudar, porque tá todo mundo ajudando, Rio Grande do Sul, então o que a gente fez? Quem quiser doar para o eSocial pode mandar um Pix, a gente vai colocar aqui, mas a gente não tá fazendo nenhuma ação específica, a gente só tá passando para iniciativas. E uma outra coisa também bastante importante pra gente, 26 de setembro, a data já tá marcada, vai ser a 3ª edição do Women Invest Summit, então, por favor, não marquem viagens, não marquem nada, porque o dia todo tem que ficar reservado pra gente, tá bom? Obrigada, gente. Bom fim de semana. Um beijo.